Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui num esconde-esconde no 9º episódio da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Amazon Prime Video. Pois bem, pessoal, chegamos então ao penúltimo episódio aqui dessa temporada, naquele momento de pura ação. Pois é um episódio dedicado a colocar coisas mais aventurescas, não, uma coisa de perseguição, de perigo, mais por aí talvez. Sim, pouco mais de ação, coisa que a gente não havia visto com muita intensidade desde lá do comecinho dessa temporada, né? Ali pro primeiro e segundo episódio. Depois tinha esfriado bastante, né? Claro, uma ceninha ou outra, assim, um pouco mais movimentada, mas não um episódio mais voltado à ação como foi esse daqui. Claro que ainda é um episódio totalmente dedicado ao protagonista da série, coisa que a gente sempre criticou lá na primeira temporada, que ele foi completamente pisoteado, né? Esquecido. Uma série titulada Picard, mas que Picard mesmo quase não tinha. Não, realmente, um bom mérito, talvez, da segunda temporada é valorizar o protagonista. A gente não pode dizer que isso não aconteceu, mas, digamos que até, não sei se no fundo vale a pena. Mas isso é coisa para se discutir no episódio que eu vou dizer, no vídeo, resenha que eu vou dizer a respeito do geral da segunda temporada, que em breve vai sair, né? Já que semana que vem tudo vai se encerrar. Mas, de fato, como havia uma certa promessa no episódio anterior, né? Quando se resolveu aquela pendenga ali relacionado justamente também a Picard com sua mãe. Mas a Tallinn meio que disse, né? Tem outra coisita no ar, né? Tá faltando alguma coisa. E de fato, que não tinha sido revelado naquela oportunidade, foi aqui então completamente exposto, que era o destino absoluto da mãe de Picard. Claro, a gente já tinha entendido que ela tinha problemas mentais sérios, mas aqui nesse episódio temos um desfecho absoluto a respeito dela. Aliás, é um desfecho que deveria ser muito marcante. Como é que nunca Picard mencionou algo parecido? Pois é, né? Mamãe de Picard acabou se suicidando. Cara, uma cena até bem forte, né? Não dá pra dizer que é uma coisa inexistente na franquia inteira, desde a série clássica, não. De vez em quando, alguns episódios tem um pouquinho assim mais de uma cena mais violenta, digamos assim, né? Naquela, a gente vê um monte de gente morrendo por phaser, né? Sendo pulverizado, desintegrado, tomando saraivadas de tiro para lá e para cá, torpedo, né? Aquelas batalhas contra naves, mas até uma violência um pouco mais, entre aspas, simples, né? Com uma pessoa tirando a própria vida, acaba até doendo mais ao espectador, né? Mas isso é claro, normal, né? É uma cena assim forte, que foi muito bem resolvida, para falar a verdade, pela direção, colocando ela ao contrário. Não sei se isso já estava exposto, claro, no roteiro, mas que foi uma boa sacada foi. Talvez estava assim pontuado lá no texto, porque dava para perceber que quando o Picard está meio que traduzindo o que aconteceu lá no passado dele, na sua infância, para a Tallinn, se chega à conclusão que ele, Picard, ajudou a mãe a se libertar, só que no momento metafórico lá daquela chave mestra, né, que ele conseguiu abrir o quarto dela, ele também, né, acabou libertando ela demais, né, porque ela voou para muito longe, literalmente, né. De qualquer forma, assim, todo episódio está centrado no Picard nesse quesito, uma história que também, de novo, no começo fica toda enrolativa, né, uma pura encheção de linguiça, né, você não sabe que vai resultar nisso, em outra questão, sim, completamente focado na história da mãe dele, né? Você demora para perceber isso, mas no finalzinho funciona. Na verdade, uma coisa que eu quero frisar bastante aqui é a única coisa que salva nesse episódio: mamãe de Picard por aqui. E na conclusão de tudo que tinha para ser oferecido a respeito desse personagem. Ok, fechou, eu acho que é a questão, né? Se bem que teve outro personagem que parecia que estava sido fechado antes, mas fechou de novo. Daqui a pouco eu chego a ele. Mas, de fato, né? Aqui da questão da parte da mamãe é o que salvou, na minha opinião, o episódio. Porque todo ele sendo voltado para a ação, porque tudo isso das questões de Picard e dos outros personagens, das outras linhas narrativas, aconteceu, claro, sendo permeado pelos momentos de ação ali, daquele embate dos zangões, né, da Rainha Borg, para a turminha do Picard, né? Que foi uma situação que eu, particularmente, eu não comprei essa tensão no ar, né? Aquela iminência deles morrerem por causa daquele enxame de pseudos Borgs, né? Não são exatamente, acho que Borgs, né? Tem sim
seus implantes, né, estão um pouquinho meio assimilados, mas acho que não estão de fato, para falar a verdade. Porque dá para perceber quando eles se movimentam em alguns pontos, eles estão normais, né? Não tem exatamente uma burguice completa no corpo deles, né? Com certeza não. Mas a questão é que eu não senti tensão. Eu sabia que não ia dar certo, né? Em outros momentos, em outras séries, com situações onde os Borgs estão atacando de uma maneira super lenta, né? Aquela coisa de zumbi, né? E você sente a tensão no ar, né? Basta lembrar, por exemplo, né, do ataque dos Borgs lá no primeiro filme da nova geração no cinema, né? Que foi o Primeiro Contato. Lá, aquela situação, os Borgs eram terríveis, a gente sentia tensão, né? Mas aqui, confesso para vocês que, ó, aqueles lasers verdinhos ali, só para dar um pouquinho mais de tensão, né? Porque se não tivesse eles também, ficava a cena menos impactante ainda, né? Não tem força nenhuma, né? De dramática ali, né? De perigo. Não tem nada mesmo. E claro, teve as facilidades, né, do roteiro, ora tentando preservar, né, a vida dos personagens, ora deixando que eles estavam mais correndo riscos. Mas naquela, né, tudo jogo de roteiro, né, só para tentar meio que mexer um pouquinho com a audiência. E no caso, de novo, para mim não funcionou. E eu não sei, porque muitas vezes acontece isso, né? Às vezes eu assisto um episódio de alguma série e digo, não funcionou para mim, mas logo em seguida acrescento. Eu tenho certeza que para as outras pessoas foi sensacional. Mas aqui, até mesmo para outros tipos de fãs da série, eu não acho que essas cenas aqui causaram impacto em ninguém. Não acho mesmo, é muito fraco, não tinha dinamismo. Acho que aí talvez seja um problema de direção até. Mas, de qualquer forma, o episódio estava todo permeado então por cenas de ação. E contribui para ser um episódio então menor. Bom, de qualquer forma, né? Naquelas vertentes ali de ataque tínhamos então Picard e Stalin fugindo para um lado e Sete e Raf pelo outro. Da Raf e da Sev que foi o mais forçado, que num certo ponto elas tiveram que correr em céu aberto contra vários elementos pseudo-Borgs, né? Atirando nelas, e elas não tinham nada, elas só tinham um pegador de gelo, uma faquinha, que era outra coisa que tinha, um saca-rolha, uma coisa por aí, né? Não tem cabimento elas terem conseguido chegar à nave. Aliás, né, por várias vezes o roteiro diz, precisamos chegar até a nave. Caramba, eu já entendi, mas realmente acho que foi 3 vezes que é dito. Alguém do grupo diz, né, precisamos chegar até lá. Enfim, mesmo chegando, né, não sei se dava para resolver o problema, né? Como de fato não dava, né? Porque estava tudo trancado ali através de senhas para lá e para cá. Bom, enfim, né? Picard e Stalin ficaram dentro da casa e foram até para o seu subsolo, né? Naquelas ramificações ali do tempo, né? Da resistência francesa, né? E aquilo ali também foi aquela coisa meio manjada, né? De depois os vilões conseguirem rastrear, né? O Picard e Stalin e achar exatamente aquela portinha, né? Secreta que eles adentraram mais para baixo. Coisa forçada. Teve até uma piadinha lá, né? Do Sung, né? Brent Spiner fazendo suas caras e bocas, mas consegui abrir. Bobinho aquilo ali também, né? E falando nele, né? Caramba, ele virou o vilão absoluto aqui então da temporada, não é mais a Rainha Borg, né? O problema maior não é mais Kill também, né? Que, aliás, a temporada tem 3 praticamente vilões, a gente já podia considerar o Sung um antagonista pelo menos desde o começo, mas são 3, né? Que a todo momento somem, aparecem, somem, aparecem, somem, aparecem. É sempre assim, né? Eles nunca estão ao mesmo tempo, né? A gente nunca sabe de quem é a verdadeira vilania aqui nessa temporada. Dessa vez foi o Sung e acabou, né? E ele foi bem meio aquela coisa de vou ser o grande vilão agora. Mas vamos pensar um pouco, né? Ele está fazendo tudo isso porque alguém chegou, no caso, né, a Rainha Borg / Jurat, né, dizendo a ele que no futuro ele seria um bam. Caramba, só bastou isso para ele acreditar. Cadê as provas? Cadê as fotos? Cadê o jornal? Depoimento de alguém? Não, foi só a Jurat ali falar para ele, não, daqui a um tempo você vai ser o cara. E ele se transformou no vilãozinho. Não tem cabimento nenhum. Não tem mesmo, né? E ali diante de Picard, de Stalin, né? Fazendo aquela coisa, né? Não, eu não era assim, mas agora eu sou. E horroroso aquele movimento de transformação, então, do personagem que
quem ele era, né? Era um cientista barra pai amoroso que queria fazer de tudo para salvar a sua filha. E agora ele se transformou numa coisa ridícula, para falar a verdade, né? Aquela coisa meio insossa dele com a filha, que não era lá muito legal, é agora muito mais interessante, muito mais justificável, né, do que essa baboseira que é o vilãozinho ali querendo, né, pagar de poderoso. Tenho meus asseclas aqui, podem atirar. Caramba, que coisa ridícula. E aliás, num desses momentos de estar mandando para os outros abaterem, né, os tais inimigos, no caso Picard e Tallinn, né, Skinner retorna ali como uma cavalaria, né, justamente o Rios, né, que havia sido mandado para escanteio porque havia tomado um tiro, né, se ferido, e ele estava lá no... onde que é? A casa, né, a casa da Tallinn, né, que tem até aquela sala de transporte, né. Bom, o que vale é que ele ficou naquelas, não, eu quero voltar, vou deixar vocês aqui, no caso, né, a namoradinha dele e o filho dela, né, seguros ali, vocês podem né, dar um jeito aqui no meu braço, mas eu vou voltar à ação, vou voltar para o campo de batalha, né, mas o próprio Picard já havia dito para Tallinn, ó, manda os 3 lá para longe, mas trava o transporte, né, e ele tenta voltar a todo momento e, claro, quando ele consegue, né, depois de ficar naquele chove no molha, né, daquela relação que ele tem com a médica e filho, né, que, como eu disse no comecinho do vídeo, né, parecia que esses dois personagens haviam se despedido da temporada coisa de 3, 4 episódios atrás, né, mas eles retornaram e agora se despedem mais uma vez. Será que eles vão retornar para o desfecho da temporada e quem sabe ficar para a terceira temporada de Picard? Pode ser até que aconteça isso, mas acho que realmente foi um segundo desfecho para a duplinha, mãe e filho. Mas de qualquer forma, Rios voltou justamente onde era preciso, né? No justo momento onde tem um laser apontado para a testa do Picard e ele o salva. Como é que ele voltou justamente no lugar certo? Lembrando que ele foi teleportado em outro lugar, né? Como ele sabia que tinha que voltar para um lugar onde o Picard estava? Não sabia, claro, né? Foi só outra facilidade de roteiro para deixar a cena mais tensa, mas já se vendia, né? Já estava telegrafado que ele estava para voltar justo no instante certo, porque teve a mira, né, apontada na cabeça do Picard, e ele já querendo voltar, ou seja, se ligava, né, com o Crash sabia exatamente que ele ia brotar instantaneamente no devido momento de salvar o protagonista da série. Ô ceninha chata, né? Quer dizer, na verdade, durante esse tempo todo do episódio, terminando lá esses momentos de ação e as outras coisitas, sempre tinha um ritmo muito fraco. Como eu disse, eu só passei a me interessar pelo episódio quando a questão da mãe do Picard voltou à tona e me parecia muitas vezes igual ao que a gente já havia visto antes, quando mãe e filho haviam se perdido ali nos labirintos ali daqueles túneis lá da resistência francesa, né? Parecia que era um repeteco. Aí sim, claro, depois ficou bem claro que na verdade era o desfecho de mamãe de Picard, né? Que ela tinha terminado a vida, mas que antes parecia apenas mais outra enrolação. Aí sim. Enfim, bom, na questão do embate entre Jurati e a Rainha Borg, teve um mais do mesmo e também uma coisa que ficou muito da esquisita. Quer dizer que então a cientista maluquinha conseguiu derrotar a Rainha Borg no blá 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 e se valendo da emoção? Pois é, né? Os famigerados Borgs. A Rainha Absoluta Borg foi derrotada por uma proposta. Não foi nem que ela injetou emoção ali no ser da Rainha Borg, não. Na verdade, ela fez um acordo e se valendo da Sete que estava ali abatida, quase morrendo, né? E aí ela oferece, vamos fazer outras destas 7 por aí. Caramba, não tem muito sentido, né? E também quando ela afirma, né, que não, vocês sempre perdem em qualquer realidade, vocês acabam perdendo para nós, né? Ou seja, ela ao mesmo tempo diz, né? Você quer vencer de uma outra maneira através de 7, mas se valendo dos argumentos da emoção, né? É uma coisa meio forçada também, não sei se tem lá muito sentido, né? E também fica uma coisa um pouquinho aberta, né? Que deixa, claro, margem para a gente realmente confirmar que o que aconteceu lá no finalzinho do primeiro episódio aqui dessa temporada, quando aparecia aquela Rainha Borg também do futuro, né? É a própria Jurati, com certeza. Ela deve retornar no finalzinho aqui
da temporada para casar, né, com a aparição dela lá para o que foi no começo da primeira aqui, do primeiro episódio aqui dessa segunda temporada, casando com então o começo da futura terceira temporada, que já está filmada tudo junto, né? Enfim, por isso que a história, elas estão um pouquinho mais arrastadas justamente por causa disso. Não são 2 temporadas, é uma temporada, na verdade, que eles dividiram ao meio, né? E precisaram espichar, então, o argumento que eles tinham completo, né? Em 2 blocos de 10 episódios. Por isso que a história está arrastada. Quer dizer, eles sempre deixam arrastado naturalmente, mas com uma base já era uma coisa grande que foi dividida em 2 temporadas, aí sim favorece que os capítulos, os episódios intermediários sejam pura encheção de linguiça. Bom, e também naquela, até esqueci de dizer, né, quando o Rio salva Picard, né, naquela confusão ali, né, o Adam Sung, ele acabou escapulindo, né, e é exatamente atrás deles que a turminha ali remanescente, né, já que Jurati foi embora, né, com a nave La Sirena, né, ela partiu em direção, deve ser, ao quadrante de Delta, né, foram procurar os Borgs, obviamente, né, eles não estão voltando para o futuro, acho que eles vão, elas, as duas, né, vão permanecer ali naquela era, né, para depois, sei lá, depois a gente descobre na próxima temporada. Mas o que vale então aqui, o desfecho então aqui do segundo ano de Star Trek Picard será em cima do Adam Sung, quer dizer, mas tem o Q também, ele precisa aparecer. Por isso que eu digo uma salada, né? Esses 3 antagonistas / vilões aqui dessa temporada, eles ficam se revezando. Eles não têm uma certa unidade, né? Num certo momento você pensa, não, eles estão unidos, e num outro momento não estão. Porque tanto o Q foi atrás do Adam Sung, quanto a própria Rainha Borg também foi atrás dele. Ou seja, foram 2 antagonistas que foram atrás do terceiro para ele se tornar o vilão de fato. Coisa da esquisita, né? E lembrando de novo, né? Se no final das contas, no próximo episódio, ele for desfenestrado, né, morto pela turminha do Picard, como é que fica a sua geração para frente? É a sua filhinha que o abandonou, foi viver a sua vida, que vai continuar o nome da família? E todos os descendentes, eles também estariam envolvidos nessa coisa do geneticismo, né, de fazer robôs, androides e por aí? Vai ser isso mesmo, forçadamente, né? Porque eu acho que ele não vai sobreviver, não, o vilãozinho aqui no final do próximo episódio. Agora uma coisa curiosa, né? Eu vi algumas pessoas comentando pelo YouTube, né? Que acharam até que esse nono produto semanal aqui da temporada até que interessante, né? Porque fechava alguns arcos. Não sei se concordo, para falar a verdade. Não é porque fecha os arcos que o produto tem um certo sentido, né? Na verdade, a enrolação ainda está presente em todos os momentos possíveis aqui em todos os episódios, justamente porque eu acabei de dizer, né? Teve aquela divisão que favorece que tudo vire uma encheção de linguiça. Eu não acho esse episódio bom, nem mesmo as cenas de ação, porque também já coloquei, me soaram bastante forçadas, não me passaram tensão nenhuma. Ou seja, tudo mais do mesmo que a gente já tinha visto nas semanas anteriores. E só salvou tudo, exatamente a questão da mamãe de Picard ao final deste episódio, onde aí sim fechou completamente o arco dela e deixou algo que não deve ser mais revisitado, né? Só que deu a margem para uma contradição, né? Por que Picard nunca falou algo a respeito de sua mãe? Caramba, é um fato marcante, até mesmo para o seu irmão, que aqui parece que ele só foi citado uma única vez no primeiro episódio. Aliás, nem sei se foi dessa temporada ou foi na outra temporada, né? O irmão, não, foi nessa temporada mesmo, acho que a mãe dele fala, né? Que o irmão ele está fazendo um curso, ele está fora da casa, né? Mas, caramba, se a mãe acabou morrendo por um ato, né? Claro, um ato de ajuda, mas que resultou na morte dela. Como é que o seu irmão, né? Que é o René, né? Acho que é René. Ele não ficou revoltado com o irmão. Claro, a gente sabe que ambos não se davam bem, mas não se davam bem por causa da mãe? Devia ter sido explorado isso aqui na série, né? Por que não colocou a figura do irmão aqui também nessas lembranças, variadas lembranças, e muitas vezes que soavam repetidas? Podia um pouco ser com a mãe, podia um pouco ser com o pai e também com o seu irmão. Por que não fizeram isso? Deixaria tudo mais dinâmico. Vai fazer o quê, né? Ah, sim, claro, deixaram mais um mistério para o encerramento da temporada, que é aquela coisa que a Rainha Borg, ou a Jurati, disse, né? Falou para a Seven, né? Passar um recadinho para o Picard, né? Os 2 Renés, ou as Renés, devem cumprir seu destino. Uma deve ficar viva e outra deve morrer. Como é que é? Pois é. Coisa
curiosa, mais um mistério deixado pra gente ser obrigado a ver o episódio da semana seguinte, que ainda bem é o de conclusão aqui desta temporada. Enfim, um episódio que pra mim foi tão ruim quanto o da semana passada, com exceção do fechamento do arco da Mãe de Picard. Semana passada eu atribuí a excelente nota de meio asteriscos. Para esse daqui, que tem um pouquinho mais de valor por causa do fechamento da história da Mãe de Picard, eu vou atribuir então um pouquinho mais meio. Ou seja, para o nono episódio aqui da segunda temporada de Star Trek Picard, eu atribuo apenas um asterisco. Apenas isso não vale nada mais do que esta grande nota. Não passa disso. Na minha opinião, claro, vocês podem ter adorado o episódio. De novo, é questão pessoal. Vocês podem ser muito mais fã do que eu, né? Mas não tem problema. Caramba, eu não acho que alguém consiga ser realmente fã aqui de Star Trek Picard tendo assistido as temporadas anteriores na época que elas foram exibidas, principalmente, né? Se você é fã que começou através de Discovery e depois começou a ver o que veio antes, você pode até sentir aquele baque, né, das coisas fora do seu tempo, né, aquele tipo de produção da televisão, daqueles anos, né, dos anos 60, 70, 80, 90 também, então dos anos 2000, né, que tinha lá por Enterprise, né, lá do Usher, né, tudo isso você pode até sentir um baque e achar que tudo aquilo é coisa velha, né, isso aqui que é moderno, Discovery, Picard, né, as séries animadas. Mas não, né? Acho que não, né? Para você gostar de Picard, você realmente não gosta de Star Trek. Basicamente isso. Enfim, vamos ver como esta grande maravilha da televisão se encerra semana que vem no 10º episódio da segunda temporada, que também será o mesmo dia de estreia da primeira temporada da série do Pike, Star Trek Strange New Worlds. Pois é, duas alegrias para curtirmos semana que vem. Os dois episódios serão exibidos na quinta-feira, lá na gringa, mas aqui, infelizmente, somente na sexta-feira de manhã. Eu não sei como é que vai ser, se vão ser exibidos ao mesmo tempo, né? Não, um vai sair acho que antes do outro, né? Porque estão em streamers diferentes, né? O episódio do Picard sempre sai às 7 da manhã. Lá na Paramount, que vai ser exibido a série do Pike, Strange New Worlds, provavelmente deve sair às 5 da manhã. Enfim, vou fazer as duas resenhas na sexta-feira mesmo. Bom, vamos aguardar. E é isso.